Bom, pessoal, vamos para a explicação da quarta questão agora. Ela diz o seguinte: são dados dois arcos de 45 graus. Um está sobre uma circunferência de 3 centímetros de raio, o outro sobre uma circunferência de 4 centímetros de diâmetro. Comparem esses arcos, ou seja, dizer se esses arcos são iguais ou diferentes, né? Quanto mede cada um. Essa questão é o seguinte: são dados dois arcos. O interessante aqui é que vocês primeiro desenhem esses dois arcos. Então a ideia aqui que eu dou para vocês é o seguinte: desenhe uma circunferência e faz o arco de 45 graus. E com raio de 3 centímetros, certo? E depois desenha outra circunferência com um arco de 45 graus, só que com um raio de 2 centímetros, porque como aqui é diâmetro, o diâmetro ele é igual a 2 vezes o raio, certo? Então, se o diâmetro mede 4 centímetros, o raio vai valer 2, tá certo? Então, aqui o raio é igual a 2. Resumindo aqui, você vai desenhar duas circunferências, uma de raio 3 e outra de raio 2, tá certo? E vai desenhar dois arcos, né? Um em cada uma das circunferências. E esse arco tem que ter o ângulo central de 45 graus, tá certo? Aí você vai comparar as medidas desses dois arcos que você desenhou. Vai comparar a medida angular dele e vai comparar a medida linear dele. Vamos relembrar um pouquinho essa parte, tá bom? Eu copiei aqui já um pouquinho. Aqui, por exemplo, eu tenho uma circunferência, não é isso? Aqui é o centro da minha circunferência, eu vou chamar de O, certo? Aqui eu selecionei dois pontos, o ponto A e o ponto B. Então a minha circunferência ela ficou dividida em duas partes. Essa parte aqui, ó, e essa outra parte maior aqui, tá certo? Essas duas partes são chamadas de arcos, tá bom? Quando não se falar qual dos dois arcos está trabalhando, só falar só assim, arco AB, né? Se chama arco AB. Aí você sempre vai considerar o menor arco, tá certo? Então aqui é o arco AB, beleza? Aqui a distância do centro para a minha borda, vamos dizer assim, da circunferência é o raio. Então aqui é o raio que eu vou chamar de R, tá certo? Rzinho, raio. Aqui também é o raio, certo? Aqui eu tenho um ângulo chamado ângulo central, que a gente costuma chamar de alfa, não é isso? Esse ângulo ele pode ser medido em grau ou em radiano, né? Por exemplo, poderia ser 30 graus, 45 graus, 50 graus e assim vai. Ou se eu estivesse trabalhando em radianos, né? Π sobre 6 radianos, π sobre 3, π sobre 4 e assim vai, tá certo? Então aqui é o raio, aqui é o ângulo central que a gente chamou de alfa e aqui é o meu arco, é o meu comprimento do arco, certo? E se a gente medir esse comprimento aqui, a gente consegue pegar essa medida, esticar ela, esse arco esticar e medir com a régua, tá certo? Então vamos chamar esse comprimento aqui de L, tá certo? Pronto. Agora perceba o seguinte: esse comprimento aqui, esse arco L, ele é chamado de medida linear, tá certo? Do arco AB. Já o ângulo alfa aqui, ele é chamado de medida angular, tá bom? Guarda isso. Esse comprimento aqui é chamado de medida linear do arco e esse ângulo é chamado de medida angular. Por que linear? Linear vem de
linha, né? Então é uma linha aqui, ó. Essa linha posso esticar e medir, tá certo? É a medida linear do arco AB. E aqui, medida angular vem de ângulo, não é isso? Ângulo central, tá bom? Isso aí a gente já trabalhou na sala de aula, só estou relembrando aqui um pouquinho. Por exemplo aqui, ó, se eu tiver uma circunferência de centro aqui, chamada de centro O, e vou pegar dois pontos aqui, o ponto A mesmo, ponto B. Então eu tenho esse arco aqui AB, certo? E vamos dizer o seguinte, que esse ângulo aqui tem 30 graus, tá certo? E vamos dizer que esse comprimento aqui, sei lá, vale 5 centímetros, tá bom? Se eu perguntasse a vocês, olha, qual é a medida linear do arco AB? Aí vocês iriam dizer, a medida linear é 5 centímetros, tá certo? Porque é o comprimento dessa linha aqui, ó, tá certo? 5 centímetros. Agora, se eu perguntasse qual é a medida angular desse arco AB, aí bastaria olhar para o ângulo central, que é 30 graus, tá certo? Se tivesse em radiano, você falaria em radiano, né? Se fosse π sobre 6, né? 30 graus é equivalente a π sobre 6 radianos. Então, eu poderia falar também assim, a medida angular desse arco AB é π sobre 6 radianos, tá certo? Então, aqui, ó, vamos fazer outro desenho aqui. Vou pegar outros dois arcos aqui, vou chamar de C, esse ponto de D. E vamos dizer que esse ângulo aqui é 50 graus, certo? 50 graus. E esse arco mede 6 centímetros, vamos dizer assim, tá bom? Então, a medida angular desse arco CD é 50 graus, mas a medida angular é 50 graus e a medida linear é 6 centímetros, certo? Agora eu posso comparar esses dois, não posso? Posso. A medida angular desse é 30 e a medida angular desse é 50. Então, esse aqui é maior do que esse, o ângulo, não é isso? E já também a medida linear, esse aqui mede 6 e aqui mede 5. É praticamente isso que a quarta questão quer que vocês façam, né? Aqui, ó, são dados dois arcos, você vai desenhar esses dois arcos e vai compare esses arcos quanto à medida angular. Você vai dizer qual é o maior, né? Por exemplo, a circunferência de raio 3 centímetros é maior do que a medida angular da circunferência de 3 centímetros é maior do que a medida angular da circunferência de raio 2. Entendeu? Você vai escrever isso, tá bom? Ou você pode calcular, pode escrever aqui qual é a medida angular da circunferência de raio 3 e qual é a medida angular da circunferência de raio 2. Vai escrever isso. A mesma coisa da letra B. Quanto é a medida linear, ou seja, qual é o comprimento do arco? Qual dos dois é maior? Eles são iguais, são diferentes? Né? Quanto mede cada um? Você vai escrever isso, tá bom? Um detalhe também interessante é o seguinte, ó. Eu fiz aqui duas circunferências, uma menor e uma maior. Aqui é o centro, não é isso? Olha que interessante. Eu vou pegar, esqueça um pouquinho essa maior por enquanto, tá bom? Eu vou pegar dois pontos aqui, esse e esse, tá bom? Vamos usar AB, né, que a gente está mais acostumado, AB, tá certo? Então esse arco aqui é arco AB, tá certo? Arco AB. Esse arco AB, vamos dizer que ele tem um ângulo aqui um ângulo central de 25 graus, tá bom? 25 graus. Então, e vamos dizer que essa medida aqui dele é 2 centímetros, tá bom? Se a gente pegar esse comprimento e esticar e medir com a régua, a gente vai achar 2 centímetros. Então, a medida angular desse arco AB é 25 graus. Agora, a medida linear é 2 centímetros.
Mas perceba um pouquinho aqui, ó. Se eu esticar essa reta, ela vai tocar em um ponto aqui, não é isso? Ó? E se eu esticar essa outra reta aqui, ela vai tocar em outro ponto aqui, ó. Vamos chamar esse ponto de C e esse ponto de D, tá bom? Aqui, ó, é outro arco, tá bom? Chamado arco CD. Vamos dizer que esse arco mede 5 centímetros, tá bom? Uma pergunta para vocês. Qual é a medida angular desse arco CD? É 25 graus. Isso aí. Já a medida linear do arco CD é 5 centímetros. Então perceba o seguinte: o arco AB e o arco CD têm a mesma medida angular, que é 25 graus. Tá certo? Mas já a medida linear são diferentes, tá bom? Então na quarta questão você vai desenhar os dois arcos e vai comparar, tá bom? É só isso. Em relação à letra B, para você comparar esses dois arcos, né, quanto à medida linear, você não precisa calcular a medida exata desse comprimento. Só pelos dados da questão dá para você descobrir, certo? Então procurem ler a questão, procurem fazer aí. E na quinta questão eu vou trabalhar um pouquinho sobre a relação entre esse comprimento, esse ângulo e esse raio, tá certo? Valeu!